Olá, academia! Maravilha, sejam todos muito bem-vindos nessa nossa entrevista, a entrevista com o Dr. Brighton. Dr. Brighton tem uma história, vai que tem uma passagem por drogaria e hoje ele atua na área hospitalar com casos peculiares. Ele vai compartilhar aqui pra gente. Dr. Brighton, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui, cara, de verdade, assim. Você sabe que você, enfim, é uma pessoa muito especial para mim. E agora a gente ter essa oportunidade, né, de fazer essa entrevista. Eu estou realmente muito feliz. Seja muito bem-vindo. Você já pode se apresentar, mas eu quero começar com uma pergunta, Braicon. Cara, como é que você chegou na farmácia e por que você fez esse trem? Conta pra gente. Boa noite, Inácio. Obrigado, primeiramente, né? Obrigado pelo convite para estar conversando com você, que é uma honra, e com os meus colegas farmacêuticos também. Então, fiz farmácia é, é, por uma paixão pela área de biológicas, né? Que já me chamava atenção no colégio. Mas quando eu prestei vestibular, prestei para direito, letras, jornalismo, biomedicina, farmácia. Mas na hora de escolher, né, acabei sendo aprovado em todos, mas na hora de escolher, eu fui para onde não tinha ninguém da minha família ainda, porque nessas outras áreas, né, eu sou de uma família de professores, minha mãe é professora aposentada, meu avô é professor aposentado, tem parente que é jornalista, tem da área do direito. Mas não tinha ninguém da farmácia. Eu falei, não, acho que é por aí que eu quero ir. Minha mãe queria que eu fizesse enfermagem, mas a farmácia é que me puxou. E, fazer farmácia para mim foi uma realização muito grande, porque é, desde a época da graduação, né, eu soube aproveitar as oportunidades que eram me dadas, né, na faculdade que eu estudei. Tanto é que hoje eu sou professor dessa instituição, né? Eles falam, você é prata da casa, né? Então hoje eu tô lá como professor e tudo mais, Isso aí em Brasília, né, Braicon? tudo aqui em Brasília. Eu sou do Você estado de nasceu aí em Goiás. Brasília? Não, eu sou de Goiás, né? Uma cidade aqui próximo a Brasília, Lusiânia. Ah, você é de Lusiânia. Tô. E aí eu sempre estudei e trabalhei aqui, mas moro até hoje lá. Então, já fazem 14 anos que eu fico aqui em Brasília todo o tempo, né? Mas é para você ver, né, que as dificuldades sempre existem, né, Inácio? Então, por mais que eu tivesse faculdades mais próximas, eu quis vir para cá porque eu sabia que era isso que eu queria, né? Então, eu soube aproveitar cada oportunidade, porque fácil nem sempre é, né? Então, eu soube aproveitar bastante com os projetos da faculdade e tudo mais. E eu falo que eu sou muito realizado com a minha profissão. Não, nunca pensei em mudar, de fazer outro curso, cursar né, outro curso para poder me sentir realizado, porque a farmácia me realiza. Que legal, que legal. E Brighton, na saída ali, no finalzinho, na reta final, cara, o que você imaginava ali? Eu falo muito por mim, né? Eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Mas você já percebia algum rumo, alguma coisa? Não, não. Quando, quando eu concluí a graduação, como todo e qualquer estudante, né, recém-formado, eu queria muito já meu primeiro emprego. E aí eu não sabia para onde ia, porque naquela época não existia ainda assistência integral do farmacêutico, não existia farmacêutico 24 horas, ainda aqui, né? São Paulo tudo bem, mas Brasília era de segunda a sexta horário comercial, então era um mercado muito enxuto, né? Tanto para magistral, tanto para drogaria comercial, né? Hospitalar também. Mas eu tinha um foco, né? Eu queria começar por uma drogaria, eu, eu soube escolher, então existiam as grandes redes, eu falei qual rede que eu quero, e foquei, né? Tanto é que eu não entregava currículo na Drogazil, que foi minha primeira empresa, mas eu quase que panfletava currículo na frente da Drogazil, né? Então surgiu a oportunidade e fui muito feliz lá. Mas eu não tinha perspectiva de por onde eu iria começar, como eu iria começar, quando.
né? E com um mês de formado eu consegui o meu primeiro emprego. Uau, que legal, cara, que legal. Tem uma literatura do Havecker que ele fala essa coisa do querer, né? Que ele direciona. Quando você meio que aponta para uma, sabe? Ganhou uma direção, pegou sua bússola, né? Ah, é ali. Parece que as coisas meio que acontecem, né? Isso é maravilhoso. Parabéns por isso, viu? Eu não sabia Obrigado. dessa história, desse trecho da história, eu não sabia, não. Fico feliz, não sabia. A gente tinha que gravar isso e mandar para eles. Sabe, olha aqui Aí como é ele. que é. Eu sou muito grato à Drogasil, porque realmente foi a minha primeira escola, né? Porque a gente sabe que na prática é que a gente aprende muito, né? Fui para São Paulo para ser treinado por você, né? Pelos demais tutores, aprendi muito. Fui para ficar X dias e acabei ficando mais, né? Então aprendi um pouco mais, voltei, tive a oportunidade de ter uma loja imensa para mim, soube aproveitar mais uma vez a oportunidade, eu treinava, capacitava a equipe, né? Porque o que vocês fizeram comigo em São Paulo, né, nos treinamentos, eu queria passar para minha equipe, porque eu queria ter uma equipe boa, eu queria ir para casa na sexta-feira e ficar tranquilo, sábado, domingo e segunda-feira tá tudo bem. E isso foi sendo visto, né, Inácio, até que surgiu a oportunidade de eu participar de um processo seletivo, onde tinha pessoas com 5 anos de Droga Brasil, 4, 6, 7. Eu fui o último a falar, eu tinha 1 ano e meio só, né, de empresa. Fui o último a falar, fiquei maravilhado com a experiência de todo mundo, soube reconhecer o valor de cada um ali e acabei sendo escolhido, né? Então, para mim foi uma surpresa muito grande, fiquei muito grato e só me desliguei da Drogazil porque surgiu a oportunidade na área hospitalar que eu sempre sonhei também, né? E estava na hora da bagagem aumentar. Mas foi só por isso que eu me desliguei da Legal. empresa, mas fui muito grato. E aí, foi nessa transição que você foi para o hospital da criança? É isso? Foi isso mesmo. Hospital da É. criança, para o pessoal saber, explica pra gente, o que que é o Hospital da Criança aí no Distrito Federal? Então, o Hospital da Criança, o nome dele é Hospital da Criança de Brasília José Alencar. Esse hospital é um hospital público, né? Ele é gerido por uma organização social, uma OS, que é o ICIP, que tem a parceria com a Abrace, e é o hospital referência para o tratamento do câncer infantil. Quando eu fui para o Hospital da Criança, foi mais uma outra grande oportunidade que me foi dada, né? Porque eu não tinha experiência na área hospitalar, eu nunca havia trabalhado com oncologia na vida, então foi aí que a oncologia surgiu, né? Eu era um dos primeiros farmacêuticos do hospital, né? Eu fui contratado após 6 meses de inauguração, então eu vi toda a evolução do hospital. Ele começou com 18 leitos de internação apenas, e foram esses 18 leitos que me permitiram sonhar com os projetos que eu consegui, sabe, implementar lá. Então, na área hospitalar, foi a minha grande escola, né? Foi de lá que eu tive a bagagem para estar onde eu estou hoje, né? Foi através da Drogazil que eu tive a bagagem para eu estar onde eu estou hoje, né? Porque hoje, além daqui, hoje eu estou em gestão, né? A experiência me leva para a sala de aula, né? As aulas ficam mais interessantes quando a gente tem exemplos práticos, né? Do que a gente viveu, do que a gente vive. Legal. E Brighton, teve uma coisa, você citou aqui, mas eu queria entender melhor, porque é, muita gente mesmo, às vezes atua numa área, principalmente o varejo, né? O varejo é a área que mais abre portas, né? Então é Sim. natural que a maioria dos farmacêuticos, a gente tem um dado, a gente nunca tem certeza desses dados, mas a gente tem um dado do conselho de 81%. Talvez seja até mais do que isso, mas a cada 10 farmacêuticos no Brasil é provável que 8 estejam no varejo. E o varejo não é para todo mundo, nem todo mundo nasceu para o varejo. Então, às vezes, eu trabalho no varejo, mas não é a minha vida, né? E às vezes a vida da pessoa, ela gostaria de ter a experiência aí para a área hospitalar. E você citou uma coisa, foi assim, aí abriu uma oportunidade e você migrou para uma área que você já queria, mesmo sem experiência. Eu queria que se você puder compartilhar com a gente, que oportunidade foi essa? Você conhecia alguém, te chamou, teve um processo seletivo? Como é que você fez com o seu currículo? Porque as pessoas às vezes pensam, cara, com o meu currículo eu não vou conseguir nada. Enfim, como é que foi esse episódio para você? Então, Inácio,
Eu acredito que a ansiedade é algo que muitos têm, né, pela primeira experiência e tudo mais, mas a gente tem que saber a hora, né? A gente tem que saber analisar o que chega até a gente. Então, enquanto eu estava na Drogazil, surgiram oportunidades para eu ir para a área hospitalar, mas eu não me achava pronto. Eu amava a Drogazil e eu queria ficar ali mais um tempo, eu não queria ficar pouco tempo. Eu queria, né? Então, eu fiquei na Drogazil o suficiente para eu me sentir seguro para ir. Mas o Hospital da Criança surgiu na minha vida da seguinte forma. Ao mesmo tempo que eu fui para a Drogazil, surgiu a oportunidade de enviar currículo em 2010 para o Hospital da Criança. E o meu processo foi muito moroso porque o hospital ainda estava sendo construído naquela época. Então, eu entrei para a Drogazil, meu currículo já havia sido enviado para o processo seletivo do Hospital da Criança em 2010. Em 2011, eu fui chamado para fazer a prova. Era uma prova que tinha gente do Brasil inteiro. Fiz a prova do Hospital da Criança, passei. É, Fui para as próximas etapas, que era com psicólogo, que era com o gestor da área e tudo mais. Isso foi em 2011. Somente em 2012, quando eu já havia sido promovido na Drogazil para ir para o RH trabalhar como tutor, né, que eu recebi um telegrama me convidando a levar os documentos se eu tivesse interesse para assumir o cargo de farmacêutico. Aí foi quando eu já tinha chamado uma colega que havia participado do mesmo processo que eu, né, seletivo da Drogazil, para o RH. Convidei ela para ir treinar comigo, ela foi. E aí eu entreguei o meu cargo em boas mãos, que ela já estava bem treinada, né, e ela me substituiu no cargo de tutoria. Entendi. Então você se inscreveu em 2010, Isso. e aí teve uma prova, teve uma etapa com psicólogos. Eu imagino, cara, que assim, na prova você deve ter mandado muito bem. Eram outros, Fui bem. não é? Foi Eu impecável. fiquei em segundo lugar. Ficou em primeiro lugar. Ou seja, a prova, você sabia que tinha sei lá, tinha um conteúdo para estudar para essa prova, alguma coisa assim? Eles enviaram por e-mail um material sobre o SUS. Eu sabia que era referência para oncologia, então fui atrás da RDC que existia, que existe, né, a RDC 220. Estudei farmacologia, né, e foi. É, eu fiquei em segundo lugar na prova, e aí depois vieram as outras etapas, e cada etapa que eu era aprovado, eu ficava surpreso, sabe? E aí na última, que era com gestor, é, por mais que eles viram, né, o gestor e o psicólogo viram que eu não tinha experiência na área, eles viam a minha vontade, né, de estar ali, é, perguntou se eu tinha algum problema em ficar numa sala com 3 metros quadrados, 5 metros quadrados, manipulando o dia inteiro. Eu falei que não. Se eu tinha medo de trabalhar com pérfuro cortante, falei que não, né? E aí foi quando eu aceitei, né? Eu abracei essa oportunidade e acredito que eles tenham visto isso em mim e me chamaram para trabalhar em 2012. Foi quando eu saí da droga. Então o processo levou 2 anos. Que legal, que legal. Enfim, adoro essas histórias que você fez o seu para casa. Então, aquilo que você É, poderia, que estava no seu controle, né? Aquilo que dependia de você, você fez certinho. E o que não sim. depende, que às vezes é uma decisão, às vezes é um psicólogo, uma psicóloga, isso estava lá, né? Então, que legal, cara, que legal. E aí você entra no Hospital da Criança, agora na área de oncologia, um hospital novo, devia ter desafio em cada, em cada interruptor devia ter um desafio, né? Muitos. Um hospital bem diferenciado, né, público, gerido por uma OS, é, onde pediatria por si só já é um desafio muito grande para todo e qualquer profissional, né? Porque quando você fala de medicamento na pediatria, são doses muito fracionadas, doses muito pequenas, né? E um hospital crescendo, né? Nascendo, na verdade. Então eu vi o hospital nascer e crescer. E aí eu pude crescer junto com ele. Então eram várias as oportunidades, né? No Hospital da Criança, os 18 leis de internação que nós tínhamos, foi o que me permitiu sonhar, né?
tentar implementar projetos e acabar errando e acertando e alinhando, né? E foi lá que, por exemplo, uma das grandes oportunidades que eu tive foi a de atender no consultório farmacêutico. Então, o paciente ia para casa só depois que passasse por mim. Né, eu explicava o tratamento que ia ser feito em casa, para o pai, para a mãe. A gente sabe que o sistema público de saúde atende muita gente carente, né, Inácio? Então, a gente tem que se adaptar a essa realidade. Então, trabalhar muito visual, porque muitas vezes os pais não tinham escolaridade, não sabiam ler, não sabiam escrever, né? A criança muito nova, com uns 2 anos, 3 anos, 5 anos, também não tinha entendimento, né? Então a gente tinha que se adaptar e fazer um malabarismo para poder fazer com que esse tratamento do paciente em domicílio fosse seguro, né? Que eles tivessem autonomia para fazer, para ter uma melhor experiência do tratamento, ter um desfecho positivo, né, do caso. Então foi o consultório farmacêutico que eu tive a oportunidade. Dali em diante, sempre tive o sonho de implementar a dose unitária, mas só porque era algo distante. Eu não sabia por onde começar, mas o meu TCC da graduação havia sido sobre dose unitária. E aí eu comecei a estudar e entendi que para eu unitarizar, para implementar a dose unitária, eu não precisava unitarizar o hospital inteiro, né? Então eu comecei a pensar, poxa, aqui é um hospital oncológico, a classe terapêutica mais crítica são os antineoplásicos. E depois deles, quem vem? Os antimicrobianos. Eu falei, então vai ser com eles mesmo. Peguei todos os antimicrobianos injetáveis e apresentei para a minha gestão na época. Perguntou o que eu precisava para aquilo. Eu falei, não, preciso só que me coloque no período noturno. Eu nunca havia trabalhado à noite na vida. Fiquei 8 meses trabalhando à noite e eu executava todas as etapas, né? A tabela de diluição, de reconstituição, os estudos de compatibilidade, o que pode correr com o que não pode, né? A etiqueta para ir no rótulo, para a gente dispensar no horário de administrar o medicamento. Então eu fui errando, acertando, alinhando, né? E não estava sozinho também, né? Não sei se você lembra da Leidiane, que era farmacêutica da Drogasil também. A Leidiane trabalhou comigo no Hospital da Criança, né? Então a gente fez juntos esse projeto. Trabalhando à noite, surgiu a oportunidade de eu ir para o meu primeiro hospital privado, que é de uma grande rede que tem, né, no país, para ir para oncologia adulta. Eu nunca havia trabalhado com oncologia adulta, mas eu nunca fui de recusar convite. Nunca. Nunca, nunca. Então, surgiu a oportunidade e eu aceitei. E fiquei 8 meses trabalhando à noite e conciliando com o hospital privado, onde eu aprendi oncologia adulta. Ah, ali você ficou com duas atividades, então. Duas atividades. Trabalhava 36 horas direto e folgava 12. Foi uma experiência boa, acrescentou muito, mas com 8 meses eu precisava voltar para o dia, né, para o Hospital da Criança. Chegou a hora de voltar. Eu fui para essa rede. Já te tinha dito quando eu fui contratado, falei, olha, eu vou com prazo de validade porque eu não vou ficar muito tempo. Não, mas vem. Aí eu fui, né, para eu me desligar de lá, foi difícil porque eu me apeguei muito ao serviço, eles se apegaram ao meu serviço também, mas saí com uma gratidão muito grande, com uma bagagem maior, né? Voltei para o Hospital da Criança e aí a dose unitária foi implementada. É, Depois disso eu queria implementar a farmácia clínica e conseguimos, né? Mas só que a gente tem que ter o seguinte entendimento, né, Inácio? Que nada a gente pode considerar como um evento. Olha, a dose unitária vai ser dia 18, a farmácia clínica começa dia 1º. Não é assim. A gente tem que estudar, a gente tem que pensar nas possibilidades, ver as interfaces com as equipes, como que vai ser, que hoje é tudo multidisciplinar, né? Como que a gente vai desenvolver o projeto. Então é ir com pilotos, né? Com cautela. Fez, não deu certo, vê onde errou, volta, alinha, estrutura, continua. Tá redondinho? Vamos para a próxima etapa. Então foi assim que eu implementei a dose unitária, a farmácia clínica. E aí chegou um tempo, né, do Hospital da Criança que ele precisava crescer. De 18 leitos ele ia para 220 leitos, então foi, né? E nesse período
A gente passou ainda por uma acreditação. A gente foi acreditado por uma organização acreditadora de hospitais. E a gente conseguiu ser acreditado com pontos fortes da acreditação máximo. E esses pontos fortes vieram da farmácia, né? Então, foi um ganho muito grande para a gente. A gente tinha que sustentar esses pontos quando o hospital crescesse, né? E a gente conseguiu sustentar tudo. Mas para ele crescer, a gente teve que dar uma recuada também, né? A gente precisou dar uma parada com a dose unitária um pouquinho, né? Quando a gente parou com a dose unitária, a gente viu o grande espaço que a gente havia conquistado pelos médicos que não achavam mais seguro que o medicamento não fosse preparado pelo farmacêutico, né? A enfermagem não se sentia mais segura, porque antes ela só administrava, agora ela ia ter que preparar também, né? É, e a contabilidade do hospital também viu o boom que teve de consumo de medicamentos, mas aquele era o consumo normal, né? E um ano de projeto a gente conseguiu economizar R$ 250 mil, né, de antimicrobiano. Então foi sentido pela instituição como um todo. E é assim que a gente conquista o nosso espaço, né? Com muita ética, com muito respeito, sabendo dar os passos, né? Para não entrar no espaço de ninguém, mas caminhar junto, né? Caminhar lado a lado com os outros profissionais. Excelente, excelente, cara, que legal. Dava para escrever um livro só dessa passagem aí, viu, Brighton? Foi muito Dava. bom também. Isso aí dá, hein? De verdade. Porque são implantações, né? São projetos do zero. Eu gostei de uma coisa que você disse, que eu acho que enfim, é de muita sabedoria entender que as coisas, elas têm um tempo, elas têm uma acomodação. A gente não sossega, a gente vai fazendo sempre. Sim, sim. Mas talvez não saia tudo tão perfeito como a gente gostaria. Então esse constante ajuste, né? Talvez um refinamento, enfim, isso eu achei muito sábio da sua parte poder compartilhar isso com a gente, porque às vezes a gente quer algo da noite para o dia, mas o É, importante é o quê? É caminhar, nunca parado, sempre caminhando e sempre disposto a ajustar, afinar. Que legal, que coisa especial. E me conta, hoje você está numa outra rede, não é? sim, sim. Hoje eu estou na rede DOR. Na Rede Dó. No país É, inteiro, né, Brighton? sim, A Rede Dó. Aqui em São cresce Paulo cada vez tem mais. vários hospitais da Rede Dó. Sim. E eu já havia, enquanto eu estava no Hospital da Criança, eu já havia sido convidado para vir para a rede, né, por 2 vezes. Na terceira foi que eu acabei aceitando. Na primeira vez era para eu ser supervisor de farmácia de um dos hospitais daqui da Regional de Brasília. Porém, eu não me sentia ainda seguro. Não me sentia seguro. Eles queriam uma exclusividade, então eu não poderia conciliar com o Hospital da Criança. Eu fiquei meio inseguro e não acabei não vindo, né? A segunda vez, quando eles me convidaram, havia mudado a gestão do Hospital da Criança. Era uma gestão que eu queria viver, porque era uma pessoa que foi minha professora na minha primeira pós-graduação. E eu fiquei apaixonado pela aula, porque eu sempre fui muito assim da área acadêmica. E eu aprendi muito com ela, com a postura dela, com tudo. E quando eu fiz a primeira entrevista para ir para vir para a rede, foi com ela. Aí quando foi o segundo convite, ela estava indo para o Hospital da Criança e eu falei, não, agora eu tenho que viver essa gestão para eu ter bagagem se for para um dia eu ser gestor, né? E aí quando surgiu o terceiro convite, que já era para a bandeira Star da Rede Dó, eu falei, não, agora é a hora, né? Eu olhava para trás lá no Hospital da Criança e falei, já implementei tudo que eu queria, né? A gratidão é grande, o serviço está pronto, né? Tem muita gente nova já, agora é hora de aprender novas coisas. E Quando aí foi, você entrou lá, você falou que era o único farmacêutico, né? além de mim, havia mais dois só. Mais dois. E quando você saiu É. de lá, como é que já estava o cenário? Vocês continuavam os três? Não, não, cresceu. Então lá tinham 18 farmacêuticos. 18. O hospital cresceu bastante. Quando eu saí, o quadro de colaboradores era gigantesco, né? Para um hospital Ah, de como 220. que
que vocês montam a quantidade de farmacêuticos para um hospital? É mais ou menos pelo número de leitos, número de pacientes, ou não? É escalável. 18 dá conta de infinito. No Hospital da Criança, a proporção foi de acordo com o crescimento que teve, né? Que antes éramos é, 4 farmacêuticos no total para 18 leitos, mas não eram só esses 18 leitos que tinha centro cirúrgico, tinha o hospital dia, tinha tantas outras coisas, né? Agora aqui, né, para a minha realidade hoje, quando fomos inaugurar esse hospital, fui para o Rio de Janeiro, fiz um treinamento no Copstar, fiquei lá alguns dias, voltei. E aí, num processo seletivo que eu abri para escolher a minha equipe, para montar a minha equipe, eu fiz para 40 leitos, e nós somos um hospital de 122 leitos, né? Então, eu fiz uma perspectiva aí de um farmacêutico para cada 10 leitos, né? Então, eu escolhi 4 farmacêuticos. Hoje eu já estou com o processo seletivo aberto novamente, porque nós já estamos trabalhando na capacidade de 80 leitos. Então, a minha equipe vai ter mais gente, né, sendo contratada. E daqui a pouco, outros leitos vão sendo inaugurados até a gente atingir a capacidade total do hospital. Mas é por proporção de leitos que a gente trabalha essa prospecção, né, de novos colaboradores e tudo mais. Que legal. E onde você está hoje, Brighton? O que tem de desafio aí? Alguma coisa, enfim, inusitada para você compartilhar com a gente aqui? O desafio começou desde que eu aceitei, né, Inácio? Porque o cargo que eu ocupo hoje, que é supervisão de farmácia clínica, só existe ele na rede a nível nacional comigo, né? Então, os outros hospitais existem o supervisor de farmácia que pega tanto a logística quanto a clínica. Eu fui o agraciado de ter essa oportunidade, né? Então já começou por aí o meu maior desafio, que era implementar um serviço de farmácia clínica que eu sempre sonhei. E como que é esse serviço de farmácia clínica? É um serviço que assiste o paciente desde a sua admissão até o momento da alta, né? Onde o farmacêutico está ali com um olhar voltado o tempo todo para esse paciente. Onde a gente trabalha de forma muito efetiva a segurança desse paciente para proporcionar para esse paciente a melhor experiência que ele pode ter dentro do hospital, né? Então, só que para isso a gente tem que correr atrás. A gente tem que estudar, a gente tem que fazer curso, a gente tem que participar de congresso, a gente tem que ver o que há de novo, né? A gente não pode pensar só no nosso quadrado, a gente tem que pensar o que que o outro serviço, o vizinho tem, né? E a gente trocar experiência, eu posso agregar no serviço dele, ele pode agregar no meu. E foi assim que eu sempre fui, desde o Hospital da Criança, desde a Drogazil, de ver o que tem de melhor no outro, né? Para eu poder trabalhar da forma como eu sempre sonhei. Então, esse serviço que eu implementei já rendeu até um prêmio para minha equipe, né? Onde a gente, os indicadores que eu elaborei para a equipe, os resultados desses indicadores, nos fizeram ganhar o primeiro lugar da amostra de qualidade da rede, né? Então, a gente conseguiu demonstrar com os números a segurança que a gente proporciona para o nosso paciente. Então, manter esse serviço é todos os dias um desafio, né? A gente tem que manter o que a gente colocou, a gente tem que melhorar o que a gente colocou, a gente tem que pensar em incrementar em novos serviços, a gente tem que entender que não é nada engessado, que tudo pode mudar, né? E entender que é tudo multi. O mundo, né, da área da saúde é um mundo multi, sozinho a gente não caminha. Então a gente tem que ter a cabeça muito aberta para saber que a odontologia que trata de um paciente oncológico precisa de uma solução para mucosite, e isso tem que partir de mim, né? Ah, agora com Covid, os pacientes com Covid, para reduzir a carga viral na mucosa, né, oral, para proteger o profissional da odontologia. Então, a gente manda manipular o peróxido de hidrogênio a 1%. Então, a gente tem interface em tudo, com serviço de controle de infecção. Então, manter essas interfaces da melhor forma é o desafio diário, né? Agora, incrementar o serviço, a gente tem que ter cautela.
né? Ver o que está dando certo, o que pode melhorar, onde a gente pode crescer. É isso. Que legal. Brad, você citou, eu acho que foi no Hospital da Criança, mas você me corrige. Você citou alguma coisa de que para o paciente ter a alta, você fazia um. Ele tinha uma consulta com você, não era isso? Para ele ir para casa, é porque lá nós tínhamos uma farmácia chamada farmácia ambulatorial. Esse Uhum. paciente ia para casa com alguma prescrição de medicamento, né? Então, ele pegava esses medicamentos, né? Ele pegava a receita na farmácia ambulatorial, o atendente levava esses medicamentos, a receita para a gente no consultório, e Uhum. aí a gente recebia esse paciente com os pais, os seus responsáveis no consultório, e a gente acompanhava. Então, por exemplo, tínhamos pacientes oncológicos, mas tínhamos também pacientes asmáticos. Então, aí a gente acompanhava, mostrava como era o uso do inalatório, mostrava como que era o armazenamento, explicava, mostrava vídeo, trabalhava muito visual, porque nem sempre a compreensão é absoluta. Então, a gente tinha que ter um serviço efetivo para que o paciente pudesse ir para casa seguro, né? Eu achei isso fantástico, porque assim, claro que na minha ignorância do mundo hospitalar, né, eu nunca ouvi, nunca soube de ter uma consulta com um farmacêutico. É como se no meio hospitalar existissem só enfermeiros e médicos, pelo menos como talvez uma percepção que eu acho que muitas pessoas devem ter. Não deve ser só eu que sou mal informado, não, mas eu imagino que muita gente pensa em hospital como médico e enfermeiro. E de repente eu vejo você se pronunciando como farmacêutico, e eu acho que intervindo de uma maneira que preserva a vida, e sobretudo é um cuidado espetacular de você saber que, olha, dentro desse ambiente aqui controlado, não é? A gente conduziu, mas agora, saindo dessa porta, é com vocês. E eu quero garantir que vocês terão plena condição de cuidar, que seja da criança, não é? Mas da criança ou do jovem ou do adulto. Eu achei isso maravilhoso. De, É. de o paciente saber que tem um farmacêutico no meio desse circuito, sabe? O farmacêutico ele tem conquistado seu espaço, mas ainda tem muito que caminhar, né, Inácio? Então, hoje eu vejo muita gente realizada com a profissão farmacêutica, mas ao mesmo tempo eu vejo pessoas que desanimam muito facilmente, né? Mas a partir do momento que você corre atrás e que você conquista o seu espaço, e uma vez esse espaço conquistado, você não consegue mais voltar atrás, né? Então, lá no Hospital da Criança, a gente conseguiu conquistar o nosso espaço, né? A gente tratava doenças crônicas, né? O asmático, o oncológico, e a gente fazia o acompanhamento. Então, ele ia de alta para casa, mas ele ia voltar para consulta no mês que vem. Ia passar de novo por mim, eu ia perguntar se tinha dúvidas em relação ao tratamento, ia verificar se tinha um medicamento novo prescrito, né? Eu evoluía esse paciente, eu tinha um acompanhamento. Quando ele se sentisse totalmente seguro ou recebesse alta médica e a gente verificasse que não havia mais necessidade do acompanhamento farmacêutico, a gente dava alta farmacêutica. Então, eh eh, esses cuidados fazem muita diferença, não só na vida do paciente, mas na vida institucional e na sua bagagem como profissional. Eu achei isso extraordinário, extraordinário. Parabéns, viu, Bright? Parabéns pelo trabalho que você desempenha, enfim. É uma, é uma perspectiva, literalmente, né? Literalmente, de vida e morte. Então, você não tem margem para erro, né? Você não tem Não, margem para erro. E fazer não, de maneira tão consciente, tão, enfim, com os objetivos claros. é. E assim, trabalhar com o público oncológico é sempre um desafio muito grande, porque a pediatria, tudo bem, né? A criança nem sempre tem o entendimento de que ali ela está no limiar entre vida e morte, né? O adulto ele já entende, o adolescente já entende, então é mais difícil a gente estabelecer no primeiro momento uma conexão bacana, né, para que haja confiança, a entrega de informações que muitas vezes é entregue só para a gente sabe disso, né? Então, por quê? Porque tem a parte da revolta, a parte da negação da doença, né, a aceitação, mas tem outros que aceitam muito bem, né? E o papel do farmacêutico clínico
de estabelecer essa primeira conexão, né, com o paciente e ganhar a confiança dele, mostrar que você está ali para ser o apoio dele nesse momento difícil, né? E a partir do momento que o paciente entende isso, né? Porque assim, Inácio, a minha formação foi muito humanizada, né? O Hospital da Criança é um serviço muito humanizado. Então, eu sou assim. E levo isso para a sala de aula, para a minha equipe hoje, né, como gestor, tudo mais. É, então, essa questão de você ter esse entendimento, né, faz você criar novos serviços, né, faz você alcançar melhor o paciente e ganhar a confiança dele para você extrair informações importantes para o tratamento dele, né? Como já aconteceu muitas vezes, tanto no Hospital da Criança e em outros lugares em que o paciente não contou nem para o médico, nem para o enfermeiro, mas contou para a gente, farmácia. E a gente foi peça fundamental para que algo fosse feito por ele, né? Então, é assim que a gente tem que ser. Tem que prestar um serviço humanizado, porque se não for assim, Inácio, eu te falo, o profissional não se sustenta, né? É o que eu falo para a minha equipe, falo em sala de aula, que eu não posso ser mais um dificultador na vida daquele paciente, na vida daquela pessoa, que já está vivendo o maior desafio da vida dela, né? Então, eu sempre uso a seguinte frase, que a gente deve fazer mais e melhor, né, por aquele que está vivendo o maior desafio. Eu não posso ser um dificultador, eu tenho que ser um facilitador, né, com ética, com respeito, né? Porque muita gente entende o facilitar com um jeitinho brasileiro, e não é assim. O facilitar é promover a melhor experiência, né? Muito legal. E pegando um gancho, hoje você é professor de. Hoje eu sou professor de especialização do curso de farmacologia clínica, né, da instituição que eu estudei, do Centro Universitário Unieuro. E lá eu sou professor dos módulos de central de misturas endovenosas, né, por conta da minha bagagem com a manipulação de quimioterápicos, né, por conta da implementação de dose unitária. Hoje, aqui no hospital, nós temos uma central de misturas endovenosas gigante, né, vamos começar com a dose unitária aqui também. É, também tem o módulo de farmacologia aplicada à oncologia, né? Farmacologia a gente sabe que é a nossa base, uma das nossas grandes bases. Se a gente não domina a farmacologia, né, Inácio? A gente não consegue muita coisa, né? Porque a gente é questionado o tempo todo. Então, a farmacologia com a oncologia fica por minha conta. E hoje também eu tenho um módulo de segurança do paciente também, porque é uma das minhas grandes paixões, a segurança do paciente, né? Então, fiz cursos eh, com a Cleveland Clinic, né, que fala sobre experiência do paciente, segurança do paciente, e isso é engrandecedor. Você vê que o paciente foi de alta e que aquela alta foi bem feita, que o paciente foi com autonomia para casa para, sabe, fazer o tratamento de forma segura. Isso é muito bacana. E quando eles voltam para uma reinternação, eles trazem o documento que você deu de orientação dos medicamentos e anda com aquele documento em todos os lugares, porque sabe que é importante aquela informação. Isso é gratificante. Maravilha. E pegando aqui, né, falando com o pessoal da academia, gente, o Brighton também ele faz um trabalho na internet. Inclusive aqui embaixo eu vou deixar os contatos dele para você tiver alguma dúvida, quiser, enfim, fazer, né, também o seu networking, fique super à vontade. É um cara de um coração gigante e, enfim, não é à toa que está aqui com a gente, não é academia. Então, Brighton, eu quero te agradecer enormemente, cara, por ter cedido o seu tempo aí pra gente. Você tá agora na empresa ainda, a gente está gravando isso, academia. São 8 horas da noite, já passou das 8 da noite, ele ainda tá lá e cedeu esse espaço pra gente de uma maneira muito generosa, então muito obrigado. E eu quero te fazer uma pergunta aqui. Sim. Você não falou muito, mas você deixou escapar algumas escolhas que você fez. Então, quando você poderia ter estudado mais perto, você procurou estudar onde você queria. Quando você estava num horário talvez mais confortável, você se propôs a ir para um horário mais estratégico, não é? Então, nós somos resultado, eu acredito muito nisso, Brian. Nós somos resultado hoje das escolhas que a gente fez. E a gente acertou e a gente errou, mas o que a gente escolheu, né, preparou o Inácio de hoje, o Brighton de hoje, e de cada membro da academia
que está aqui com a gente. Eu queria que você tentasse voltar um pouquinho no tempo, ali próximo da sua formatura, sabe aquele último ano, aquele sprint final? Se você encontrasse com aquele Brighton ali, na dúvida, o pessoal estudando para as últimas provas, terminando a faculdade, sei lá, você teria alguma coisa para falar para ele no tipo de, cara, ó, não escuta isso, ou olha, você devia ter lido mais vezes esse livro, você devia ter, enfim, você devia ter parado de assistir novela, eu não sei, entendeu? Essa seria a minha. Eu assisti muita novela, eu devia ter assistido menos. O que você diria pro Brighton alguns anos atrás? Então, Inácio, hoje eu olho para minha história, né, que não é tão longa assim, né, tenho 10 anos de formado, mas eu olho para minha história e eu tenho muito orgulho, sabe? Porque eu vejo que o caminho que eu tracei foi o mais certo. Não tinha outro para eu traçar, né? E que caminho foi esse? Foi um caminho que eu olho e vejo, cara, eu fui muito humilde, né? Eu fui um bom ouvinte, eu fui muito respeitador, né? Meus professores, meus colegas, eu soube ser generoso, né? Eu olho e falo, cara, não é à toa que todos os meus estagiários do Hospital da Criança, porque eu recebi muitos estagiários, muitos queriam estagiar com o Brighton, né? É, então, por quê? Porque até as dificuldades maiores, até as rejeições maiores, me fizeram estar onde eu estou hoje, Inácio. Claro, a gente fica triste, a gente fica chateado, né? Mas a gente cresce, né? Se fosse tudo muito fácil, talvez eu não estaria aqui, né? Então, a distância para estudar foi boa, né? As pessoas com quem eu estagiei e que eh, não quiseram me passar conhecimento, me fez correr atrás do conhecimento, né? Eh, as pessoas com quem eu trabalhei depois de formado e que eu vi que se sentiam inseguros com a minha presença, me mostrou que eu era grande, né? Mas que eu não estava ali para ocupar o espaço de ninguém, mas para caminhar junto. Quando a enfermagem me ligava o tempo todo, olha, meropenem pode correr com tal medicamento, e eu não tinha sossego, porque era telefone o tempo todo, eu aprendi que eu precisava capacitar a equipe, né, para eu poder ter paz, para eu poder caminhar com outras coisas. Então, tudo, Inácio, tudo. Eu olho para trás e falo assim, não mudaria nada. Nada, nada, nada. Mas o que eu falaria, talvez para mim lá no passado, olha, confia em você e vai, né? Porque quando, por exemplo, eu fui promovido na Drogasil, eu fiquei espantado, né? Porque tinha pessoas com 5 anos, 6 anos, 7 anos de empresa, e eu tava com 1 ano e pouquinho, né? Então, eu ficava inseguro, eu falava, nossa, mas será que eu sou merecedor de estar aqui, né? Quando surgiu os convites, só que eu nunca recusei, Inácio. Seja para um congresso muito grande para eu palestrar, seja para uma aula que eu nunca ministrei, eu vou correr atrás. Então, assim, é não deixar de correr atrás. Se bateu a sua porta, é porque você é merecedor, né? E hoje eu falaria para mim, confia, vai, você é capaz, né? Mas eu ia, sempre ia, mas com insegurança, né? Que maravilha. Senhoras e senhores, recebemos aqui hoje o Dr. Brighton Meirelles. Brighton, novamente, muito obrigado por ter compartilhado a sua história aqui com a gente. Tenho certeza que todos da academia agora, a gente está ali com vai um mar de fichas. Muito obrigado pela sua generosidade. Parabéns pelo trabalho que você faz. Eu gosto muito de dizer isso e eu encho a boca para dizer para algumas pessoas e para você eu posso dizer, Brighton, você faz um mundo melhor todos os dias. Obrigado por isso, tá? Meu amigo, quem agradece sou eu. Sabe que eu sou um admirador, né, do seu trabalho. Inclusive, você foi o meu primeiro formador depois de formar, depois que eu me graduei, né? Essa gratidão eu vou levar para sempre, porque com a sua postura, com o seu exemplo, com a sua ética, pelo amor que você tem, pelo que você faz, pela empresa que você estava, né? Eu acho que isso faz a diferença. Então, se eu estou aqui hoje é porque eu tenho um pouquinho do Inácio, né, da formação que o Inácio me passou lá há 10 anos atrás, né? Eu que agradeço e te parabenizo e te desejo tudo que há de melhor e também para os meus colegas farmacêuticos que vão estar me assistindo.
Maravilha, Brighton, muito obrigado. Roda a vinheta. Obrigado, você, Márcio.